que ter cuidado, ter medo ao atravessar a rua. Olha para um lado, olha para o outro. E o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A antevidência, a controlar. Se você entrar desapercebido, se você não prestar atenção ao atravessar a rua, você vai ser atropelado. Então agora o medo eu ensino, nós ensinamos às nossas crianças, você deve ter medo de ser atropelado. Então para não ser atropelado, você observa a rua. E nós estamos ensinando. Eu lembro do meu pai ensinar para nós quando era criança, e meu pai tinha muito desejo de nascer homem. E eu louvo a Deus por isso, né? E meu pai falou assim, homem não tem medo de nada, homem precisa de ter medo de escorpião e de cobra. E eu sempre tive isso na minha mente, eu não preciso ter medo de nada, mas eu tenho que ter medo de escorpião e tenho que ter medo de cobra. Meu pai me ensinou. Até hoje, quando eu vou para uma fazenda, para um sítio, eu fico morrendo de medo de cobra. Sabe, uma coisa que me causa medo. Eu aprendi isso com meu pai, né? E meu pai ensinava por que eu devia ter medo de escorpião e de cobra. Ele falou, olha, porque esses dois animais, eles vão te picar quando você não está vendo ele. Se você não prestar atenção no lugar que tem escorpião, você vai tomar uma picada e vai doer, sabe? Olha, a cobra, tem cobra que tem veneno. Então, já que você não sabe qual que tem e qual que não tem, então é todas as cobras. O que o pai estava ensinando? Antevidência. Olha, você tem que ter medo disso, né? E agora, todo o nosso corpo é controlado pela nossa mente. A antevidência, esse medo, é uma coisa que nós temos, igual nós temos braço, igual nós temos perna, sabe? Nós temos isso, está no nosso corpo, e nós devemos deixar a nossa mente controlar isso, né? Nós devemos controlar esse mecanismo do medo de defesa, esse mecanismo de defesa, e usá-lo para o nosso bem. É igual nós temos usado um braço, nós usamos uma perna. Use o medo para o seu bem. Use esse mecanismo para o seu bem. A mente tem que controlar o medo. O que acontece é que muitas vezes o medo controla a mente. Aí é no caso que nós sofremos depressão, né? Nós sofremos fobia. Tem gente que tem medo do escuro, tem medo disso, medo daquilo outro. E fobias nada é quando o medo controla a sua mente. Tem pessoas que têm medo do escuro, mesmo sabendo que não tem nada, está tudo fechado. Por quê? Agora o medo do escuro controlou a sua mente, ele não consegue dormir, ele não consegue todas as coisas, né? Então eu queria nessa manhã pensarmos nisso. A nossa mente tem que controlar o nosso medo. Medo todas as pessoas têm. Todos, eu tenho medo, eu tenho os meus medos. Mas eu jamais posso deixar que os meus medos dominem a minha mente. É a minha mente que domina os meus medos. Eu fico pensando numa pessoa que tem mal de Parkinson. Pessoa que tem mal de Parkinson, a mente já não consegue dominar os seus movimentos. Ele fica assim. E a mão, ele não está querendo fazer assim, mas a mente não domina mais, porque agora a mão fica assim direto. Pensa a dificuldade que é. O que aconteceu? A mente já não domina mais o braço. E é mal de Parkinson, né? E já pensou se você pegar seu braço e começar a fazer assim, falando, eu quero parar de mexer o braço. Não, mas agora o meu braço me dominou. Não, mano, você vai acabar perdendo o seu braço. Porque o seu braço dominou a sua mente. E o medo é a mesma coisa. E eu quero nessa manhã pensarmos nesse sentido. Nós temos que controlar o medo. O medo existe? Existe. Eu tenho medo, você tem medo. E nós aprendemos a ter medo quando nós éramos do tamanho do Benício. Nós aprendemos a ter medo quando nós tínhamos 2 anos, quando nós tínhamos 1. E agora o que acontece? O que tem acontecido muitas vezes é que nós temos deixado o medo dominar a nossa mente. Quando o medo domina a nossa mente, vivemos então ansiosos, preocupados. Isso em qualquer área da nossa vida. Se você deixar o medo de criar filhos dominar a sua mente, muitas pessoas hoje não querem ter filhos. Se você deixar um medo de mandar os seus filhos para a escola, você vai ficar super preocupado porque o seu filho está na escola, né? E agora o que nós temos
aprender. Não domine o seu medo. Nós devemos usar o medo da maneira correta. Use o medo da maneira correta. Como nós usamos os nossos braços, como nós usamos as nossas pernas. Né? Eu preciso ter medo ao atravessar a rua? Claro que eu preciso ter medo. Mas não é porque eu tenho medo que eu deixo de atravessar a rua. Eu tenho os meus cuidados e agora eu atravesso a rua. Mesmo com medo, mesmo sabendo de todas as possibilidades. Use o medo a seu favor, tal como Deus sempre pensou no princípio. É verdade. E agora é o detalhe. Nós devemos então controlar o nosso medo. O verso que nós lemos, e é interessante, que não está falando para nós não ser ansioso. Não, medos todo mundo tem. A palavra ansioso aqui é preocupação, medo. Todo mundo tem seus medos. Mas a Bíblia está dizendo para nós não viver. Olha a diferença. Aqui diz, não andeis. Irmãos, nós não podemos viver, andar. O verbo aqui andar é a vida. De maneira que o medo, a ansiedade domine a maneira como nós temos vivido. Um pouco de preocupação, de medo, é necessário, nós precisamos. Se nós não tivéssemos medo de atravessar uma rua, nós morríamos atropelados. Se nós não tivéssemos medo de beber qualquer coisa, nós vivíamos veneno. É porque nós temos medo, e o medo é necessário. Mas nós não podemos viver, e é o que a Bíblia está dizendo. Não andeis, não viveis preocupado. Esse não é modo de vida. Controle seu medo através da sua mente. Sua mente, e controle seu medo. Né? Faça alguma coisa. E para controlar isso, nós temos que controlar aquilo que nós temos pensado. Eu controlo a minha mente controlando aquilo que eu penso. Né? O que eu tenho colocado dentro da minha mente. O que eu tenho aceitado a pensar. Diz uma frase, e eles diz que é de Agostinho, que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Eu não posso, sabe, impedir. Mas eu não preciso deixar que eles façam ninhos na minha cabeça. A nossa casa aqui entra muito pardais. E eu acho legal. Que tem vezes que eu levanto de manhã, eu sempre sou o primeiro a levantar, o vitrô está fechado, ele está aqui na sala. Eu venho aqui, eu fico tentando pegar um pardal aqui. Né? Mas muitas vezes o pardal voa por cima da minha cabeça. Eles são muito espertos. Eles passam por cima da minha cabeça. Mas eles não podem fazer ninhos. Irmãos, nós pensamos muita coisa. É natural. Mas nós não podemos deixar que pensamentos ruins aninhem-se em nossa cabeça. Paulo, e mesmo Filipenses, aqui o versículo 8. Olha que ele fala de ansiedade, de preocupações, depois ele fala de pensamento. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque se a nossa mente estiver com coisas boas, eu vou usar esse termo, não vai sobrar tempo para pensar coisas ruins. A sua mente vai estar cheia. E agora o que acontece? Você consegue controlar o seu medo. Controlar o que pensamos é o primeiro passo para controlar a nossa mente e depois controlar os nossos medos. E eu estudando a palavra de Deus esses dias, eu comecei a observar algumas pessoas na Bíblia que sentiram medo. Por exemplo, Adão, é Gênesis capítulo 3, verso 10. É a primeira vez que aparece essa palavra, né, medo na Bíblia. Que Adão teve que pôr em prática a antevidência. Nós conhecemos a história. Deus tinha criado todas as coisas, criado Adão e Eva, e dado a ordem que eles podiam comer de tudo, mas não podiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordem. Né? E nós conhecemos Gênesis capítulo 3, onde Adão e sua esposa vai e desobedece a Deus. Agora, Adão sabia que tinha que encontrar com Deus. Olha que interessante. Deus sempre vinha na viração do dia. Mas Adão teve medo desse encontro. Ele falou, e agora? O que vai acontecer? Eu vou morrer.
Eu não posso encontrar Deus. A primeira vez que Adão pensou no seu futuro, e era um futuro terrível, porque ele tinha que encontrar com Deus, o Deus soberano, a qual ele havia desobedecido. Comece a imaginar o medo de Adão. E a Bíblia diz, Adão sentiu medo. Essa é a palavra que tem lá. Medo. O futuro, o encontro com Deus, o que vai acontecer agora. Mas sabe, quando você lê a história, aquele medo de Adão, Adão andou ansioso, não sei se por meio período, se por uma hora, ele viveu ansioso. O seu medo não resolveu o problema. O estar com medo não solucionou a dificuldade, né? Mas nós observamos que Deus resolve aquela questão. Ele resolve vestindo Adão com peles e prometendo o Salvador, o Remidor. Deus transformou o medo de Adão através de uma solução que vinha dele. O medo de Adão não resolveu nada, mas Deus resolve tudo, colocando vestimenta nele, dando a esperança que da semente da mulher ia nascer um, e resolve o problema. Irmãos, o medo não resolve. Nós devemos ter medo, mas devemos lembrar que o medo não resolve. Outra pessoa que fala em Gênesis capítulo 28, que teve medo, foi Jacó. Jacó fugindo de casa por causa que Esaú queria matar ele, ele estava com medo de Esaú, é o primeiro medo dele, medo de morrer. E agora ele dorme numa pedra, e ele tem um sonho, o sonho é da escada que vai da terra até os céus, e os anjos subiam, e ele acorda com medo. Ele falou, eu estou temendo, porque Deus está aqui. O medo de novo, o temor. E quando você vê a história, Jacó levanta, pega aquela pedra que foi travesseiro, põe o nome de Betel, e Betel é a casa de Deus. E sempre aquele lugar foi um lugar de bênção. O medo transformado em bênção. O medo transforma em bênção. Pensa no povo de Israel, saindo do Egito. É outro lugar que a Bíblia fala que o pessoal ficou com medo de novo. É Êxodo capítulo 14, o verso 10. O pessoal estava saindo do Egito, o povo de Israel, e agora eles chegam encurralados. Do lado tem uma montanha, na frente tem um mar, atrás vem o exército de Israel, e diz a palavra de Deus que o povo temeu muito. E começou a reclamar, nós vamos morrer aqui, não, porque nós veio do Egito e era melhor ter ficado lá. E o povo temeu, ele estava com medo. Mas naquele instante nós conhecemos a história. Deus abre o mar. Sempre o medo, na palavra de Deus, veio acompanhado das bênçãos de Deus sobre o povo. Sempre o medo veio acompanhado de bênção. Posso pensar no rei Josafá. É 2 Crônicas 20. Naquele tempo, o rei da Síria estava matando todo mundo. E ele mandou um recado, falou, eu vou aí para destruir a sua cidade. E a palavra de Deus diz novamente que Josafá temeu, ficou com medo. Agora nós vamos morrer. Mas Josafá, no meio daquele medo, convoca todo mundo a orar. E você observa que Deus ganha a guerra. Deus faz com que os inimigos comecem a lutar entre si, e morre mais de 100.000 pessoas, sem Josafá lutar nenhuma vez. Porque ele teve medo e buscou a Deus. Ele busca a Deus na hora do seu medo. E Deus o salva. Pensamos nos discípulos, no mar, no Novo Testamento agora, na tempestade. Mateus fala desse lugar. E os discípulos estão atravessando o mar e o Senhor Jesus está junto em uma grande tempestade, o barco está para se quebrar e o que nós vamos fazer? E eles lutam e os discípulos estão com medo, eles vão e chamam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala, por que vocês estão com medo, pessoas de pequena fé? E o Senhor Jesus acalma a tempestade.
Agora, quando eu penso nisso, de pessoas que tiveram com medo, e talvez igual nós estamos, quem não está com medo? Nós estamos com medo. Nós estamos com medo. Talvez medo de pegar coronavírus, medo da situação econômica do país, medo do amanhã, medo porque nós vamos ficar desempregados. E talvez você está passando vários medos. Tem pessoas com medo de passar fome. Tem pessoas com medo de ficar doente, ter que precisar de ir ao hospital. Tem pessoas com medo para ver como vai cuidar da sua família. Todos esses medos são reais, é verdade. É verdade. Mas, irmãos, nós não podemos deixar que esses medos controlem a nossa vida. Não. Nós não podemos deixar que esses medos controlem a nossa mente. Agora, para não viver com medo, é a receita que a Bíblia diz. Seja conhecida diante de Deus as nossas petições. O que te preocupa? Qual é o seu medo agora? O que está te preocupando? Coloque diante de Deus as suas preocupações. Preocupe somente o necessário. Irmãos, tem coisa que nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Mas eu louvo a Deus porque nós temos um Deus que pode fazer tudo. Isso faz total diferença. Eu não posso fazer nada. Mas eu creio, e nós temos um Deus que pode fazer tudo. Ele criou todas as coisas. E é diante desse Deus que eu tenho que deixar a minha preocupação, a minha dificuldade. E a Bíblia está dizendo que é todas. Você está preocupado com a sua saúde? Entregue a Deus. Fale com Deus. Senhor, eu estou preocupado com a minha saúde. Esse é o meu medo hoje. E eu te entrego esse medo. E pare de sentir medo. Confie em Deus. Controle o seu medo. Deus está no controle de todas as coisas. Todo encontro do homem com medo. O encontro com o homem com medo e Deus foi transformado em bênção. E sabe, eu tenho orado nesses dias para que Deus transforme esses nossos dias em bênção. Onde podemos testemunhar mais, onde nós podemos estar mais juntos, pensar mais nos irmãos. Transformar os nossos medos em bênção. E é o que Deus pode fazer. Coloque os seus medos, suas preocupações no Senhor, que sabe o que está fazendo. Controle os seus medos com sua mente. Irmãos, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Muito embora, na maioria das vezes, nós não sabemos, mas nós louvamos a Deus porque nós servimos um Deus que sabe. Ele sabe. As coisas não estão acontecendo nas costas de Deus. Deus não foi pego de surpresa por coronavírus, igual os nossos governantes foram. Não, Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente. Ele sabia exatamente. Eu estava pensando nisso essa semana, lembrando que a reunião ia ser aqui na nossa casa hoje. Olha que interessante. Está fazendo 5 anos, quase 6, que nós moramos aqui. E nunca ainda tinha tido uma reunião na nossa casa. Quase 7 já. E olha a oportunidade de bênção. A oportunidade de bênção. Onde está sendo a reunião? Na nossa casa. Transformando os nossos medos em bênção. É isso que Deus faz. Transforma o medo em bênção. E nós devemos colocar os nossos medos diante de Deus. E esperar que Deus vai transformar os nossos medos em bênção. Né? Controle sua mente, controle os seus medos. O que te preocupa? O que te preocupa nessa manhã? A sua saúde? A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que cura. Ele tem poder de curar. Você preocupa com o seu sustento? A Bíblia diz que Deus é o Deus provedor. E o Senhor Jesus falou isso para os discípulos: olha, o corpo é muito mais do que o alimento. Ele é o Deus provedor. Você preocupa com a guerra? O Senhor Deus é o Deus da paz. Ele pode fazer-nos gozar de paz. A dificuldade?
que talvez tenhamos de enfrentar, Deus é todo poderoso. Ele sabe, Ele cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades. O que te preocupa é as suas lutas. Gosto muito de que Ana falou, o Deus dos exércitos, o Deus que luta as minhas lutas. Ele sabe o que está fazendo. O mesmo Deus que abençoou Jacó, que abriu o Mar Vermelho, que guerreou a guerra de Josafá, é o mesmo Deus que nós servimos. É Ele que quer nos abençoar, é Ele que quer que nós colocamos os nossos medos diante dEle e não vivermos ansiosos. Um pouco de medo precisamos, mas o medo não pode dominar a nossa vida, né? Deus quer conhecer as nossas preocupações e nos dar a paz, né? Uma paz que o mundo não entende, que excede todo entendimento. Uma paz que esse mundo jamais conhece. Mas o Deus que acalma a tempestade pode nos dar a paz, desde que nós entregamos os nossos medos a Ele. Na maioria dos nossos medos e a ansiedade, a preocupação com o futuro. E a pergunta é, o que você pode fazer amanhã? Nada, você está vivendo hoje. Você pode comer amanhã? Não, você não pode comer amanhã, você está vivendo hoje. Você sabe se vai ficar doente amanhã? Não, você não sabe, hoje nós estamos sadios. Irmãos, a maioria das nossas preocupações é coisa que nós não podemos fazer. Nada. E Deus sabe exatamente o que está fazendo. E eu tenho pensado nesses dias de medo. Vivemos em dias de medo. Eu não tenho dúvida, eu tenho meus medos. Mas lembrado muito que eu devo controlar o meu medo. E eu controlo isso através da minha mente. O medo não deve controlar a sua mente, não deve controlar a sua mente. A sua mente tem que controlar o medo. Use o medo da maneira correta. Um pouco de medo é saudável. Não deixa você beber coisa errada, não deixa você ser atropelado. Um pouco de medo é saudável. Mas nós não podemos deixar o medo controlar as nossas vidas, é isso que a Bíblia fala. Nós não devemos andar, viver ansioso, viver com medo, não. Ao invés de viver ansioso, preocupado, coloque diante de Deus as suas dificuldades. Por quê? O que você está com medo? Confie que Deus, o nosso Deus, pode fazer todas as coisas no momento em que você não pode fazer nada. Ele pode tudo. Confie que o nosso Deus abre o mar. E diz aquele hino que se o mar não se abrir, você vai andar por sobre as águas, é verdade. Tenha fé. Tenha fé. Deus é o Deus do sustento, que nos sustenta, que sustenta pardais, que sustenta as plantas, que veste os lírios. É o nosso Deus. E nós devemos então lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Controle o seu medo. Não deixe que o medo controle a sua vida. Mas através de orar, de ler a Bíblia, de colocar coisas boas na mente, de ouvir uma boa mensagem, de ler um bom livro, aproveite o tempo. Aproveite o tempo de estar reunidos, de ligar com a pessoa. Aproveite o tempo. Enche a sua mente com coisas boas. A palavra de Deus. Aí depois a sua mente vai controlar os seus medos. Um tempo de medo. Mas que não deixemos o medo controlar as nossas vidas. Que nós possamos colocar os nossos medos aos pés do Senhor Jesus. Aos pés de Deus. Ele pode, Ele sabe tudo, Ele sabe o que está fazendo. E quer cuidar de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós podemos cantar mais um hino? E durante essa semana, muitas vezes eu cantei 446. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Mas a última estrofe diz: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
que mesmo em tempo do mar se revoltando, possamos gozar de calma, uma calma que não poderá findar, entregando os nossos medos a Deus, ao Senhor Jesus. 446. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tinta que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, traz a